Então, gente, nós vamos ministrar a palavra do Senhor nessa campanha da carta. E, como eu já falei, tudo que você colocou na carta, que é a vontade de Deus, a oração alcança, a sua fé alcança, porque a oração, ela só não alcança o que a palavra de Deus não autoriza, não permite. A palavra de Deus mostra que não é da vontade de Deus para a nossa vida. Então, a gente tem aqui um ponto de partida que está em primeira carta de João, na primeira carta de João, no capítulo 5 e no versículo 14, nós lemos assim, 1 João 5,14. Esse versículo é a base de toda oração. Toda vez que eu vou orar, aquilo que eu sei que é da vontade de Deus, amém, glória a Deus, eu já vou orando. Aquilo que eu não sei se é a vontade de Deus, aquilo não está claro, eu não tenho uma direção, eu coloco diante de Deus e peço para Deus fazer o quê? A vontade dele. Então, 1 João 5,14 fala assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, isso é certo. O versículo 15 fala assim: e se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Então você vai alcançar aquilo tudo que está dentro da vontade de Deus. E o que não, você não conhece a vontade, você pede a Deus para fazer a vontade dele. E se aquilo que você quer ele não fizer, ele vai fazer algo muito melhor. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Então nós vimos na semana passada que o rei Ezequias, ele usou duas armas poderosas para vencer naquela guerra contra Senaqueribe. Uma guerra que ele não teve que lutar fisicamente, nem os soldados dele teve que lutar, nem o exército teve que lutar. Então ele usou a oração. Primeiro ele usou o quê? A palavra. Ele foi querer saber a vontade de Deus, o que Deus ia fazer naquela guerra e o que ele teria que fazer ou deixar de fazer. Ele mandou procurar quem? O profeta Isaías. E o profeta Isaías, ele liberou uma palavra. Então, isso mostra a importância de andar na palavra. A palavra de Deus diz, no capítulo 10 de Hebreus, que o meu justo viverá pela fé. Então, viver pela fé é viver a partir de uma palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você está escutando a palavra, você está recebendo direção de Deus, resposta de Deus, coragem de Deus, ânimo de Deus, força de Deus. Você está recebendo estratégia de Deus. Então, você vai andar naquilo que Deus está falando com você. E você vai andando naquela palavra. Por isso que ele foi buscar uma palavra. E Deus usou o profeta Isaías e falou para ele que nenhuma flecha que Senaqueribe lançasse contra Judá ia entrar em Judá. Porque ele ia amparar aquela cidade. Ele não ia deixar Judá desamparado. Ele não disse que Senaqueribe não ia lançar flecha, que ele não ia ficar ali cercando. Ele não disse isso.
Isso significa dizer que nós vamos enfrentar lutas e aflições. Deus não vai me livrar de lutas e aflições, mas Ele vai nos livrar na luta e na aflição. Passando. Não é isso? O profeta Isaías falou. Coloque Isaías 43, Lucas. Isaías 43. Coloca aí, por favor. Nós vamos ver esse texto. Isaías 43. Deixa eu ver a partir de qual versículo que nós vamos ler esse texto aí, que é muito importante. Que fala assim para nós, no versículo 2. Vamos ler juntos? Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então aí não está dizendo que você vai passar, que você não vai passar. Ele está falando que quando você passar, Ele vai te livrar. Não é isso? E às vezes a pessoa está numa luta e ela fica com duas. Ela já está naquela luta e tem uma outra que está aqui dentro dela gritando, incomodando, questionando e perguntando: por que eu estou passando por isso? Eu não merecia isso. Isso não era para ter acontecido comigo. Isso é uma luta paralela à luta que realmente eu estou passando. E para que ela existe? Para me desfocar dessa daqui. Porque quando eu leio esse texto, não importa se eu mereço, se eu desmereço, o que está acontecendo. O que importa é quem está passando comigo. Não quero saber de nada. O que aconteceu, o que aconteceu. Eu tenho que focar que Ele está comigo. Ele está com você. Ele está o quê? Conosco. Ele está ao nosso lado. Ele está junto de nós. E uma das formas dele estar junto de nós é através de quê? Da palavra. O texto de Romanos capítulo 10, coloca aí, Lucas. Romanos capítulo 10, Paulo falou assim, ó. O que Paulo falou em Romanos capítulo 10? Capítulo 10, o versículo 8 fala assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Segue o texto. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Continua. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz o quê? Confissão para quê? Para salvação. Então a palavra está junto de ti. Jesus está junto de ti. A palavra de Deus diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E como que Ele é um socorro bem presente na angústia? A palavra dele habitando dentro de nós. Porque no dia da angústia, se você tem palavra, você vai passar por aquela angústia. Você vai passar naquela tribulação. Porque se você está cheio da palavra, e Paulo falou assim, habita a palavra de Deus abundantemente dentro de vós. Quando você está cheio da palavra, e vem a luta, e vem a guerra, e vem a angústia, o Espírito Santo vai só pegando palavra. Você tem um monte assim. Um monte.
Você pode dar branco de tudo, branco de receita de bolo, de receita de comida, de receita de doce, branco da senha do banco, branco do número do CPF, mas a palavra de Deus não vai dar branco de jeito nenhum se ela está dentro de você. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele vai te lembrar de quê? De todas as coisas. Aí ele começa a te lembrar, vai lembrando. Aí você começa a ir falando a palavra que está junto de ti, liberando fé naquela luta, naquela guerra, naquela angústia, e você vai liberando, e você vai liberando, e você vai passando. Daqui a pouco aquilo que na vida de muitas pessoas ia durar muito, porque ela não tem conhecimento, porque ela não tem palavra, até ela conhecer, até ela ter palavra, na sua vida vai ser o quê? Rápido. Por causa de quê? A palavra que está onde? Habitando aonde? Habitando dentro de você. A palavra habitando dentro de você. Nós vamos ver um texto, por isso que o rei Ezequias, ele correu para lá. Ele correu para a palavra, e quando as cartas chegaram, ele pegou as cartas, não ficou abatido, ele não ficou arrasado, ele teve força de pegar as cartas e ir lá no templo e apresentar as cartas. E o que ele estava orando? A palavra. O tempo todo ele exaltava Deus, ele ia falando as promessas de Deus, invocando a palavra de Deus. O que é invocar? É trazer as promessas de Deus à baila. É como se você tivesse um livro de código, e na hora que você vai orando, você vai falando aqueles códigos, é como se fosse código. Quando você vai defender uma causa, que o advogado vai defender uma causa, ele pega os códigos e coloca o código daquilo que ele está requerendo, daquilo que ele tem direito, que a lei dá direito o quê? Para ele. Quando você está orando a palavra que te dá direito a ter vitória, a ter livramento, a ter cura, a ter provisão, a ter suprimento, a ter força, a ter graça, a ter renovo, a ter proteção. Tudo isso é a vontade de Deus para a nossa vida. E você vai falando. Você pega o Salmo 91, quando você está orando por livramento, quando você está pedindo a Deus vitória, pedindo para Ele cortar os laços, te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e pedindo a Jesus para você não cair nos laços do inimigo, porque todo dia tem laço. Todo dia o inimigo está aprontando alguma coisa. Você tem que ter muito cuidado no zap, muito cuidado no e-mail, muito cuidado nas suas contas, muito cuidado no Pix. Daqui a pouco chega um e-mail, se você abrir, entra um vírus. Dependendo do vírus, entra no seu celular todo, hackeia sua conta, sua senha, hackeia tudo ali. Não é isso? Não é isso que acontece? Então tem laço de passarinheiro para tudo quanto é lado, de qualquer maneira. E o Senhor, Ele vai o quê? Ele vai nos livrando. Então você vai orando, e vai orando a palavra, e vai colocando aquela palavra diante do Senhor. E essa primeira carta de João, capítulo 2, coloca aí, Lucas, capítulo 2, o versículo 20 e o versículo 27. Isso tudo é assistência do Espírito Santo na tua guerra, na tua luta. Foi tudo isso que o rei Ezequias passou, porque ele procurou a palavra, porque ele orou, e ele foi seguindo as instruções de Deus. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis o quê? Tudo. O que é a unção? É o Espírito Santo dentro de você. Então você tem essa unção,
E Ele vai te ensinando. Por isso que você vai sabendo das coisas que Ele vai te ensinando, que Ele vai te mostrando. Versículo 27. E a unção que vós recebestes dele, fica onde? Em vós. E não tem necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então a unção dentro de você, o Espírito Santo vai te ensinando. Alguém vai tentar te falar uma outra coisa, te dizer uma outra coisa, e falar para você, não faz isso não, porque isso é besteira, você tem que tomar essa atitude aqui, você tem que ir por aqui, você tem que fazer desse jeito, e o Espírito Santo fica dentro de você falando, não vai por esse caminho. Aqui dentro o Espírito Santo fala, não vai nessa direção. Aqui dentro de você, o Espírito Santo, ele vai falando com você e vai te ensinando, e daqui a pouco você está andando, está realizando, está conquistando, na guerra. Na guerra. Você está crescendo em fé na guerra. Você está conhecendo mais a Deus, conhecendo mais a você, e conhecendo as pessoas que estão ao seu redor na guerra, na luta, nos combates, nos confrontos e nos enfrentamentos. Foi isso que aconteceu com o rei Ezequias. O que ele sabia de Senaqueribe? Ele só foi saber quem era Senaqueribe mesmo, não pelo que as pessoas estavam falando de outros povos, quando ele foi lá e quis se apoderar de Judá, e começou a mandar mensageiros para ficar no muro ameaçando ele e ameaçando o povo, e depois ele começou a usar cartas para Ezequias ficar lendo aquela carta, e toda aquela ameaça entrar no coração dele e ferir o coração dele até sangrar e ele perder todas as forças. Mas antes da carta chegar, ele já tinha o quê? Uma palavra. Não é isso? Porque ele já tinha procurado quem? O rei Isaías, o profeta Isaías. Ele já tinha procurado o profeta Isaías. Quando a carta chegou, ele pegou a carta e foi orar a palavra que Deus tinha lá. E ele começou a orar. E começou a liberar aquela palavra, e começou a liberar. E o povo foi se enchendo de quê? De força. Porque toda a palavra que Deus deu para ele, o povo estava abatido. Porque aqueles mensageiros que falavam em cima do muro, falavam para o povo ouvir. E o povo ficou ouvindo aquilo, ouvindo. Só palavra de derrota, de fracasso, eles ficaram como? Abatidos, ficaram desanimados. Então, no 2 Crônicas, no capítulo 32, coloca lá, Lucas, 2 Crônicas 32, nós vamos ver o que Ezequias fez. Ele viu o povo desanimado, ele pensou com ele, vamos conjecturar, tem que fazer alguma coisa por esse povo. Se a palavra que Deus deu para o profeta Isaías me levantou, me ergueu, me animou, eu vou pegar essa palavra e vou falar essa palavra com eles. Então, quando você vê a pessoa desanimada, a tua família desanimada, alguém da tua casa para baixo, pessoas que você conhece para baixo, você tem uma palavra. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, todo mundo que aceitou Jesus como Salvador, ele recebeu a palavra e o ministério da reconciliação. Todo mundo tem essa palavra. E o ministério da reconciliação. Então, quando você vê a pessoa naquele estado, é só você abrir a boca que Deus vai te dando a palavra. E você vai falando com a pessoa. Depois você vai ficar surpreso de saber como que
você falou aquilo tudo para aquela pessoa, você não sabe nem de onde você tirou aquilo. Quem já passou por isso? Todo mundo já passou por isso, não é isso? E você vai animando, você vai encorajando a pessoa, porque você tem essa palavra. Vai discorrendo aí, Lucas, o texto. Vai. Aqui. Versículo 6. Do 6 em diante. E pôs capitães de guerra sobre o povo e reuniu-os na praça da porta da cidade e falou-lhes o quê? Ao coração, dizendo. Falou o espírito deles. O que ele diz? Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Então o povo descansou nessa palavra de Deus. Deus deu essa palavra para ele, e o que ele fez? Ele liberou a palavra. Toda palavra que Deus está te dando, e que está te curando, e que está libertando você, que está te tornando uma pessoa melhor a cada dia, fala para as pessoas, anuncia, proclama. Quando alguém vier falar alguma coisa com você, porque alguém vai falar alguma coisa com você, porque o Espírito Santo sabe que você tem um depósito, a palavra está ali guardada, ele vai enviar pessoas até você para quê? Para você falar. E você vai falando. Foi isso que o profeta, o rei Ezequias fez. Ele liberou a palavra que o profeta Isaías falou para ele. E o profeta Isaías, ele tem uma palavra, um texto aqui muito poderoso, do profeta Isaías, que ele fala assim, no capítulo, deixa eu pegar aqui o texto para você, Isaías, capítulo 50, coloca aí, Lucas, capítulo 50, o versículo 4, capítulo 50, versículo 4, fala assim: o Senhor Deus me deu uma língua. O que é uma língua erudita? É uma língua sábia, que tem uma palavra poderosa, que tem uma palavra de sabedoria, uma palavra de Deus. Isso não tem nada a ver com um estudo secular, não é nada disso. Essa palavra que está no texto sagrado, que qualquer pessoa que lê a palavra de Deus tem esse acesso. Ele vai receber essa palavra. Porque o inimigo fala logo na cabeça da pessoa, não, porque eu não sou intelectual, porque você não é intelectual, porque você não tem escolaridade. Não tem nada a ver com essa escolaridade que é bom. Se você tenha bem, se você não tem e quiser ter, glória a Deus, mas não tem nada a ver com isso. Entendeu, gente? Não tem nada a ver. O texto fala assim: o Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Então você tem uma boa palavra que Deus te deu para você falar com quem? Com quem está cansado, com quem está desistido, com quem está chateado, quem quer chutar o balde. O que mais você escuta? Eu vou desistir, eu vou chutar o balde, eu vou chutar o pau da barraca. Vai chutar tudo, vai chutar as pedras, vai chutar tudo.
E a pessoa fala isso, mas você tem uma palavra. Por que essa pessoa foi falar com você? Porque o Espírito Santo, ele guiou essa pessoa. Por que ele guiou? Porque ele te deu essa palavra. Você não pode se calar. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe fez uma canção que dizia assim: se eu não clamar, as pedras clamarão. E eu não quero que elas clamem no meu lugar. Então você tem que fazer a sua parte, fazer o que Deus está mandando você fazer. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o quê? O ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. Então Deus nos deu um ouvido que? Aprendiz. Um espírito aprendiz para aprender a palavra. Quanto mais você ouve, mais você aprende. E você vai ter essa palavra, ela vai servir para você. Vai servir para quem está perto de você. Vai servir para quem está longe de você, porque você manda e-mail, você manda zap, que vai lá para qualquer lugar do mundo se a pessoa está conectada a você. É ou não é? Você bota lá no YouTube. A pessoa da África, dos Estados Unidos, de qualquer lugar, entra lá no YouTube e escuta a palavra. A palavra que você colocou aqui em São Gonçalo, no Tuarca, São Miguel. Está todo mundo tendo acesso e ouvindo a palavra de Deus. Olha como que a rede social é importante e é boa quando nós sabemos o quê? Usar. O próprio Espírito Santo ele te dá sabedoria para você usar. Se você entrar na internet, tem um monte de curso online de graça. 0800. Tem até curso de idioma. Tem curso de inglês, o básico, mas depois, se você fizer o básico de graça, você entra no avançado, que você também pode procurar no preço acessível e está indo. E tem ali, tem inglês, tem francês, e por aí vai. E você vai ouvindo e vai aprendendo. Tem outras coisas que você aprende. As pessoas não aprendem a fazer todo tipo de bolo, todo tipo de doce, é bolo no pote, é bolo na frigideira, é bolo de aveia, bolo de quê? De panela de pressão. Flocão de milho, e por aí. Não vai? Você não vai? Tapioca. Né? Eu não sabia fazer nada. Eu fui lá e olhei e comecei a fazer. Porque eu parei de comer pão, então agora eu tenho que me virar de fazer aquelas coisas ali. E é facinho, é rapidinho. É tudo prático. Né? Tudo prático. Então você vai lá, então, o Senhor Deus, vou parar até aqui, tá bom? O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui o quê? Rebelde. E não me retirei nada de se retirar. A palavra de Deus diz que nós não somos do grupo que se retira para quê? Para perdição. Nós somos do grupo que avança para a conservação da alma. O fato de você não se retirar e não retroceder está encorajando pessoas que estão olhando a tua vida, estão observando você, sem você falar, só em ela te ver, ela está seguindo. Até que ela vai chegar para você e falar: da onde você tirou essa força? Aí você vai falar: o Senhor é a minha força. Aí você vai pegar lá o Salmo 27 e vai ler para ela: aqui quem é a minha força? O Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Aí você vai o quê? Anunciando. Por quê? Quanto mais você ouvir a palavra, mais você vai ter vitória sobre as tuas crises, as perguntas, as investidas do inimigo. Pergunta onde está o seu Deus, o que Deus está fazendo por você, o que adianta você ir na igreja, o que adianta você estar orando, e eu não estou vendo nada. Isso tudo vem no dia da guerra.
No dia da guerra, no dia da luta, vem coisa na tua cabeça que nunca veio. Inédito, exclusivo, que o inferno traz numa tentativa de quê? De fazer você desistir. Mas você tem um depósito. O apóstolo Paulo falou assim, ó, guarda o teu depósito. Guarda o teu depósito. E lá em Apocalipse tem, guarde bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, tudo que Deus está te falando, você vai usar um dia. Vai usar para você e vai usar para outras pessoas. Isso tudo é um depósito. Você vai se enchendo. Você vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo, vai falando, e vai anunciando, e vai abençoando pessoas, e vai abençoando a sua própria vida, abençoando o lugar que você trabalha, a rua que você mora, a sua família, para a glória de Deus. Então agora nós vamos ficar em pé em nome de Jesus. E nós vamos orar pela carta. Você vai colocar diante de Deus a carta que você trouxe, aquela que está no seu coração, e você vai colocar tudo diante do Senhor agora. E você vai... Você vai orando e apresentando tudo, e eu vou te pegar no caminho. Vai orando o que você botou na carta, que está no seu coração, vai orando, e eu vou te pegando no caminho. Vai colocando tudo diante do Senhor. E Ele vai fazer a vontade dEle. A vontade dEle, que já está revelada da palavra de Deus, Ele já vai cumprir essa palavra aí. Sim, e aqui você não sabe, você vai pedindo para Ele fazer a vontade dEle, porque você não sabe qual é, você pede. Aqui você já sabe qual é, porque a palavra dEle garante aquilo para você, então você vai tomando posse em nome de Jesus. Senhor, obrigada por essa noite. Obrigada por cada um que o Senhor trouxe aqui nesse lugar. Obrigada pela tua palavra que é poderosa e que não falha. E ela está prosperando naquilo para que ela está sendo enviada. Ela não vai voltar vazia. Ela vai ser cumprida. Em nome de Jesus ela vai ser cumprida. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor não mente, o Senhor não falha, o Senhor é fiel. O Senhor não é uma coisa de manhã e de tarde é outra, de noite é outra. O Senhor é um Deus que não tem sombra de variação. Não tem sombra de variação. Aquilo que o Senhor fala, o Senhor cumpre. E nessa hora, todo mundo que está aqui está colocando, Senhor, as causas diante de Ti, as guerras, as lutas, os confrontos, as situações, como o rei Ezequias apresentou aquelas cartas de afronta a Ti ali no templo. Ele já tinha uma palavra e ele não desistiu. Tudo era impossível, humanamente falando, mas ele tinha uma palavra de vitória. E ele se segurou nessa palavra e começou a clamar. E começou a pedir para que o Senhor visse tudo que Senaqueribe estava falando, fazendo. Para o Senhor ouvir tudo que estava sendo falado. Para o Senhor atentar para aquela causa. Atenta para a causa de cada um de nós aqui nessa noite. Atenta para todas as lutas que todos aqui estão enfrentando. Pessoas que estão sem força para caminhar. Pessoas que estão tristes, para baixo, desistindo. Mas nessa noite o Senhor está levantando esse homem. O Senhor está levantando essa mulher. Porque ele ia desistir, mas ele não vai desistir mais. Ela ia desistir, mas ela não vai desistir mais. Porque o Senhor tem um plano na vida dele, o Senhor tem um plano na vida dela, e teu plano é plano de vitória, é plano de conquista, é plano para ser estabelecido. Em nome de Jesus, entra nessa guerra,
e dá vitória para o teu filho e para a tua filha. Dá vitória para essa família. Dá vitória para essa causa. Dá vitória para essa nação. Joga todo mal por terra pelo poder e pela autoridade no nome de Jesus. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Bendizemos e exaltamos e louvamos o teu nome para todo sempre. E te agradecemos pela tua vitória e por todas as bênçãos derramadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.